Eu andando, dando uma boa lida aí no noticiário, eu fiquei preocupado. Sabe que o sujeito vai chegando a uma certa idade, ele vai ficando chato. E quando chega na minha idade, vai ficando muito chato. E começa a olhar o noticiário e começa a ficar ranzinza. A minha mãe, Latife, que é a nossa ouvinte querida e nos acompanha há muito tempo, disse que eu sou ranzinza desde que eu nasci. Acho um absurdo o que ela disse, mas vai saber. Hoje eu tenho absoluta consciência de que eu sou ranzinza. Acho que eu era melhor do que isso, mas acho que eu sou ranzinza. Mas, gente, você abre o jornal, e aí, quando eu falo abre o jornal, você abre o noticiário, você se envolve com o noticiário. A gente que faz parte do noticiário, eu escuto aqui a Larissa, o Fábio dando as notícias, eu escuto e dou notícias também, e também no Jornal da Band, e falo, tem alguma coisa errada acontecendo. O Congresso se reúne para mexer na lei que cuida da independência do Banco Central. O Congresso se reúne para mexer na lei que cuida do ficha limpa. O Congresso se reúne para mexer na lei que cuida do funcionamento das estatais. Ou seja, num prazo pequeno, as estatais no começo deste governo, há 2 anos, e agora num prazo de alguns poucos dias, o Congresso se reúne, os políticos se reúnem, com ou sem a bênção do governo, pouco importa, no caso da lei que mudou e flexibilizou a regra de ocupação de cargos nas estatais por iniciativa do governo. Mas essas outras regras aqui, a gente vê que eles estão se mexendo para flexibilizar, e é um nome bonito para falar, que é para tirar as regras que limitavam o acesso deles ao poder de uma forma mais ampla. Então, a gente vê os políticos se mexendo de um jeito que dá vergonha. Eu fico morrendo de vergonha, mas aí você pode atribuir ao que minha mãe diz, que eu sou ranzinza. Mas talvez você também seja ranzinza, talvez você também fique ranzinza quando você pensa nisso. Por que mexer na lei de ficha limpa? Por quê? Por quê? Porque ela é muito rigorosa. E deixa os políticos um tempo grande fora das campanhas quando eles aprontam alguma coisa. Então eles querem que, em alguns casos, os políticos possam ficar menos tempo fora do jogo eleitoral. Você vê que não é o contrário. Eles não vão lá na lei e dizem, não tem uma lei de ficha limpa? Vamos fazer uma lei de ficha muito limpa. Em vez de ficar 8 anos, vamos ficar 12 anos fora das eleições. Não, eles não querem isso. Eles não querem isso. Isso é coisa da indústria, que põe aqueles produtos de limpeza, que lava ainda, deixa mais branco. Então eles querem que fique mais sujo. Aí a lei que regula a independência do Banco Central, uma lei complementar, que é de 2021, gente. Tem 4 aninhos. 4 aninhos. Aí eles já querem mexer para que o Congresso possa demitir diretor do Banco Central. Veja que coisa absurda. Por que isso? Porque eles querem interferir no Banco Central. Então, eu, nessa linha ranzinza, e eu peço desculpa se você acha que eu estou sendo ranzinza, e agradeço se você achar que eu estou certo, porque eu estou olhando para isso e falo, não é para melhorar o Brasil, é para melhorar a vida deles. Então fica esquerda e direita divergindo sobre o tamanho do Estado, a esquerda quer um Estado gordão, e a direita diz que quer um Estado mais enxuto e tal, mas nenhum dos dois quer um Estado independente. Todos querem o governo controlando o Estado, e a gente tem que fortalecer o Estado. Não é que tem que deixar o Estado mais robusto ou o Estado mais enxuto, mas a gente tem que começar a proteger o Estado dos governantes. E essas leis protegem o Estado dos governantes. E eles não querem. Eles querem que o Estado fique à mercê deles. Eles querem que o Estado fique refém deles. Eles querem que o Estado trabalhe para eles. Eles querem tirar proveito do Estado. E proteger o Estado da ação dos governantes, proteger o Estado da fúria dos governantes, dessa vontade que eles têm de atacar o Estado, é proteger o caixa do governo, que eles ficam transgredindo com essa contabilidade recreativa, porque tem uma lei do arcabouço que eles também subvertem.
Porque a lei do arcabouço, você vai lá e fala, o superávit vai ser tanto, o déficit vai ser tanto e tal, mas vamos combinar, esses 10 bi aqui, esses 20 bi, você não conta, tá? Aí eles falam com o Congresso fala, tá bom, ministro, tá bom, presidente, aí não conta. Então, você tem um arcabouço que não vale, que está totalmente desmoralizado. O mercado ignora o arcabouço fiscal. E é um festival de malandragens. Agora estão discutindo o orçamento e tem uma regra que obriga um limite para o ano seguinte, para certas despesas, se você fizer déficit. Então, como o governo vai fazer este ano, certas despesas seriam proibidas no ano que vem, certos endividamentos seriam proibidos no ano que vem. Aí o que os caras estão fazendo? Olha aqui, eu ia usar uma palavra mais feia, olha que estrepulia. Eles estão fazendo o seguinte, como o déficit só é apurado pelo Banco Central, déficit do ano de 2025, só é anunciado do Banco Central em 2026, vamos interpretar a lei da seguinte forma. Não se pode fazer nada no ano seguinte, é o que diz a lei. Então, o ano seguinte, a divulgação do déficit. Como o déficit vai ser divulgado em janeiro de 2026, o ano seguinte é 2027. Olha que malandragem! Quando 2026 é que deveria ser o ano de restrição de despesa. Mas os malandros, e aí junto os malandros do governo com os malandros do Congresso, diz que tá bom para todo mundo. Você percebe? A gente tem que proteger o caixa dessa gente, proteger o Estado dessa gente, proteger as instituições, proteger o Banco Central. É uma coisa inacreditável. Você vê o seguinte, a gente tem que proteger os princípios constitucionais, porque é uma subversão. Um governante, um governador, tem uma dívida, porque ele contraiu uma dívida, assinou um contrato, assumiu um compromisso de pagar uma dívida com o governo central, com o governo federal. Aí ele entra no Supremo Tribunal Federal, dizendo que não vai pagar, vai lá um ministrinho do Supremo, ou uma ministrinha do Supremo, e coloca numa liminar, autoriza que o governador não pague. Ele não tem dinheirinho. Não tem dinheirinho? Dane-se, bicho. Dane-se. Não é problema meu se você não tem dinheiro. Você não assumiu um compromisso? Não, mas não fui eu, foi outro governador. Então a tua caneta não vale. Porque se a tua caneta, se a caneta do teu antecessor não vale, a tua também não vale. Não, mas eu assumo o meu compromisso. Não é meu compromisso, pessoa física. Eu não tô nem aí para você, pessoa física. Eu quero que você se dane. Mas você representa um Estado. Como o seu antecessor representava um Estado. E ele assumiu um compromisso de pagar. E ele não paga. E aí vai no Supremo. E o Supremo abençoa o calote. Quando a gente vai começar a proteger o Estado desses caras? E aí são governadores de direita, governadores de esquerda. Não querem saber. Bando de chupim. Eles só querem mamar. E isso a gente tem que proteger. A Constituição brasileira tem 250 artigos. Nós já tivemos 145 emendas constitucionais. Porque toda hora a gente está mexendo alguma coisa. Vai lá, vai ver se é tudo nobreza. Vai ver se é tudo nobreza. E é um negócio absurdo. Então, se a gente não fortalecer as instituições, essa ideia de que tem um Estado a ser protegido, que ninguém defende o Estado, a esquerda não defende o Estado, defende o governo, defende um corpanzil, defende contratar mais gente, defende botar os apaniguados, aliados e toda aquela ratatouille nos cargos públicos. Isso eles defendem, porque eles querem mais Estado para poder contratar mais gente. Mas também tem gente que defende menos Estado para fazer mais negócio e ganhar dinheiro. E o pobre do Estado vai sofrendo, ninguém defende o Estado, defender o Estado, proteger o Estado. E é isso nacional, proteger as instituições, proteger os valores e princípios constitucionais que estão sendo atacados e esculhambados e avacalhados pelos políticos, pelos senadores, pelos deputados federais, pelos estaduais, pelo presidente, pelos ministros, pelos governadores, sem exceção. Este presidente que temos hoje, o antecessor também, antes que alguém diga, bolsonarista. Os dois, para dizer que todo entrou, tá fazendo estrepulia, ou a Dilma não fez estrepulia. O Corona Dilma, que foi o período lamentável da nossa história, administrado por ela.
Então é um negócio que tá dando desespero. Então eu estou sendo ranzinza ou eu estou sendo razoável? Faz sentido isso? Como é que os caras ficam brincando com a nossa grana, com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa fé, com a nossa crença, com o nosso voto, com a nossa esperança, brincando com o nosso futuro? Óbvio que a consequência é aquilo que você já ouviu várias vezes, e que eu já falei, e que outras pessoas falaram, é a pobreza. A consequência disso é a miséria. Quando a gente não respeita as regras, quando a gente não segue as leis que protegem o Estado dos governantes, o país fica mais miserável. Quando a gente fala em fortalecer as instituições é enfraquecer o poder que os políticos têm de agredi-las. E a gente não consegue, porque os políticos conseguem sempre uma forma de agredir as instituições. Então, a gente vê o Supremo Tribunal Federal fazendo isso, agredindo as instituições. Quando ele desrespeita uma decisão do Congresso Nacional e resolve dar uma canetada porque ele acha que ele defende mais as instituições, mais a Constituição, só porque usa uma toguinha, uma capinha de Superman, uma capinha preta. Aí, já que eles têm uma capinha, eles são mais bacanas do que os que usam terninho. É ridículo esse negócio. O Supremo não fica na caixinha dele, de poder judiciário. O poder judiciário é igual ao poder legislativo, que é igual ao poder executivo. Deveria. Só que nós estamos num momento de subversão absoluta. Poder executivo, largado. Poder legislativo tomou conta do dinheiro do executivo. E o poder judiciário tomou conta das decisões brasileiras. Como a gente vai dar certo assim? A consequência é o que eu falei: pobreza, miséria. E aí vem o governante e fala: vocês estão pobres? Pode deixar que eu vou dar dinheiro para vocês. Me agradeçam. Agora eu vou dar o Vale Gás. Agora eu vou dar o Vale isso. Depois eu vou dar o Vale aquilo. Vamos dar um Vale uma nação? Sabe? Vamos dar um Vale Estado. Deixa o Estado ali quietinho. Vão fazer projetos que mudem a história do nosso país. Mas está esculhambado. Olha, os caras estão querendo mudar a lei complementar que regula a independência do Banco Central, gente. Os caras estão querendo mudar a ficha limpa. Assim, ó, na mesma semana os caras estão aprontando. E tudo na boca miúda, né? Tudo quietinho e tal. Não é uma coisa, nós estamos transformando o Brasil. Ninguém tem coragem de falar isso. Nenhum deputado ou senador defende isso como uma grande transformação. Porque não é uma grande transformação, é uma grande malandragem, é safadeza. Eles não admitem, vão dizer que isso é um absurdo, que isso é uma acusação leviana. Mas é assim que eu enxergo o ranzinza aqui, o velho. Mas eu tô espantado. Eu não sei se você fica espantado. Eu não sei nem se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.